Boa noite, gente. Estou esperando aqui o pessoal entrar. Boa Boa noite, noite. doutor. Tudo bem, doutora Jaqueline? Tudo e você? Tudo bem também, graças a Deus. Então tá bom. Vamos esperar mais um pouquinho? O que você acha? Vamos dar um tempinho o pessoal começar a entrar, né? Então tá bom. E aí, tudo em paz? E as suas arrumações aí de escritório? Tem uma luz amarela Ah, aqui. Preciso melhorar essa iluminação, porque meu rosto tá meio é. amarelo. Você sabe que eu também, né? Aqui em casa, esse quarto, que é o quarto do escritório, apesar dele ter a luz mais forte, ele ainda é um pouquinho escuro. Se bem que eu tô acompanhando em outro aplicativo, a luz tá boa. Aqui pra mim é escuro, você acredita? Pra mim tá normal. Eu costumo colocar a É, luz porque eu enxergo melhor também. Só que essa aqui do escritório, ela é meio é, amarelada. Ela é quente, então fica... sei. Bom, Agora a gente tá. Fica à vontade, por favor. pode falar, pode falar. Não, é que agora a gente tá entrando numa era, né, em que luz e áudio e vídeo vai ser 70% do nosso trabalho, né? Então tem que investir. Bom, eu já sabia disso, né? Pois é verdade. Bruno sempre disse. Bom, gente, eu vou começar a falar aqui. Primeiro eu vou me apresentar, para quem não conhece, né? Tô vendo muitas pessoas conhecidas aí. Eu sou Jaqueline, sou advogada, eu sou especialista em direito de família e atuo, além de outras áreas, também na área da infância e juventude. E estou presidente da Comissão do Direito da Criança e do Adolescente da OAB aqui de Campinas. Hoje, eu convidei o Dr. Rodrigo, que além de um grande amigo, é um excelente profissional, para participar comigo. O Dr. Rodrigo, ele é advogado especialista em direito do trabalho e, como ele gosta também de falar, está presidente da Comissão de Estudos de Gestão de Escritórios da Advocacia aqui da UAB também. Isso aí. Rô, vou te chamar de Rô. Fica à Primeiro, vontade. agradeço o convite. Esse é um tema bem relevante. Quero aproveitar também para agradecer à OAB Campinas, que tem possibilitado para a gente realizar esses eventos online, né, diante da pandemia e na velocidade que a gente precisou se adaptar. Nossos eventos presenciais, para quem não é aqui da subseção, a OAB Campinas é uma subseção muito atuante, a gente tem eventos constantemente, muitas vezes vários eventos no mesmo dia. Nós temos uma sede maravilhosa, grande, 3 auditórios, ou 4 agora, já não sei mais, que tinham para inaugurar. E aí, com a pandemia, a gente está se adaptando, então cada um no seu cantinho, tentando trazer para vocês o que a gente traria presencialmente. Então, agradeço ao AB, agradeço ao nosso presidente, doutor Daniel, doutora Luciana, doutor Ivan, doutor Paulo, doutor Cláudio, a diretoria toda, e agradeço a vocês que estão aqui com a gente mais uma vez. Mais uma vez não, Rô, porque essa é a primeira live no Instagram da comissão. Fora as que eu Me venho sinto fazendo. honrado. Tá vendo? E a gente vai fazer muitas mais, se Deus quiser, e tudo funcionar bem. Bom, eu vou contar para vocês por que a gente escolheu falar desse tema, e aí eu já passo a palavra para o Rô. Os contratos de aprendizagem, eles também têm sido atingidos pela situação da pandemia. A gente sabe que várias medidas provisórias, aí depois o doutor Rodrigo vai falar melhor, várias medidas provisórias foram editadas e os contratos de aprendizagem, pela natureza deles, precisam de um olhar um pouco mais cauteloso. Os adolescentes que podem ser aprendizes, eles estão protegidos pela Constituição e pelo ECA e por uma série de princípios, dentre eles o princípio da proteção integral. Então, qualquer alteração contratual, né, qualquer alteração nesses contratos de aprendizagem, eles precisam ter esse olhar da proteção que é trazida pela Constituição e que é trazida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui em Campinas, Rô, a gente teve uma discussão há um mês e pouquinho entre vários órgãos que atuam na proteção da criança e do adolescente, então magistratura, Ministério Público do Trabalho, o CMDCA, que é o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, a advocacia, representadas, né, pela comissão, para saber o que a gente faria, porque as empresas e as entidades formadoras estavam perdidas, sem saber o que fazer, sem saber como lidar com a situação. Então, a gente redigiu um documento que é um comunicado, ele tem natureza informativa, foi encaminhado para as empresas empregadoras e para as entidades formadoras,
Esse documento foi elaborado pelo CMDCA, através das comissões do Jovem Aprendiz e a Comissão de Legislação e Normas. A Comissão do Jovem Aprendiz, ela é coordenada pelo Felipe, que eu acho que está aqui assistindo a gente. E a Comissão de Legislação e Normas, ela é coordenada pela doutora Patrícia, que é membro da Comissão do Direito da Criança e do Adolescente. Foi eleita através de um sistema eleitoral do CMDCA, representando a sociedade civil. E eu sou vice-coordenadora dessa comissão. Então, todos nós em conjunto redigimos esse informativo, na verdade, né? Outros órgãos, a gente tem um órgão em âmbito nacional, que é o CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direito da Criança e do Adolescente. O CONANDA editou, logo no começo da pandemia, uma recomendação, na realidade, para tudo que fosse relacionado à criança e ao adolescente, mas trouxe também, especificamente, orientações de como deveriam ser tratados os contratos de aprendizagem. Então, ele também foi base para a gente fazer o nosso comunicado aqui da cidade de Campinas. Rô, quero interromper para agradecer a doutora Luciana, está aqui, ela entrou. Doutora Luciana, vice-presidente da OAB Campinas. Muito obrigada, Lu, mais uma vez, por nos prestigiar. E aí eu vou aproveitar já que interrompi, acho que eu já introduzi o tema, para pedir para você, Rô, começar a falar, porque qual que é a questão? O contrato de aprendizagem, apesar de ter a proteção do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a proteção, não previsão, tá? Porque tem lei específica, ele precisa ter o olhar da área trabalhista, do direito do trabalho. Então, eu queria saber de você, de que forma aí a pandemia impactou nesses contratos, se essas medidas provisórias que estão em vigor não estão, você que vai me contar, porque eu não sei mais, toda hora é uma medida provisória. Enfim, fala pra gente um pouquinho sobre. Jaqueline, muito boa a sua introdução ao tema. Antes de mais nada, eu também gostaria bem rapidamente, em agradecer a diretoria da OAB Campinas. Esse é o evento oficial da OAB Campinas, que tem nos dado espaço para estar trazendo conteúdo. E esse conteúdo que a gente vai trazer hoje aqui na Comissão da Criança e Adolescente, do Direito da Criança e Adolescente, é um conteúdo extremamente relevante para o momento, e eu acho que para esse momento social que a gente está vivendo, não só o momento jurídico, mas o momento social que a gente tem vivido. E o que eu posso agregar nesse sentido é um olhar de um advogado trabalhista que tem uma vivência tanto para o lado da empresa quanto para o lado da pessoa física, do empregado, do reclamante. E agora a gente vai tentar direcionar esse olhar para a lei de aprendizagem, para o jovem aprendiz, como a gente chama, como a gente coloca, né? Antes de mais nada, Jaqueline, eu vou chamar você de Jaqueline, se por favor não Pode ser Jaque, todo mundo sabe que eu gosto que seja assim, então tá bom. Então tá bom. Eu fiz algumas anotações porque eu acho importante trazer isso de forma literal, para trazer um conhecimento jurídico de onde a gente está retirando essa informação. Você passou esses comunicados, excelente. O que eu gostaria apenas de agregar? O decreto que a gente fala, e eu vou me permitir ler aqui porque é em números, né? O decreto 9.579 de 2018 é o decreto que regulamenta a lei de aprendizagem, que é acompanhado da lei de aprendizagem 10.097 de 2000. A CLT trata desse tema a partir do artigo 524 e, juntamente, nós temos a Instrução Normativa da Secretaria de Inspeção do Trabalho 146 de 2018, bem recente, e a nota técnica, isso já é de agora da pandemia, é uma nota técnica do Ministério Público número 5 de 2020, que é pela cor de infância. E vou dizer para você que eu achei muito interessante essa nota técnica e ela acompanha o raciocínio dos demais comunicados que você mencionou na introdução da live. E isso é extremamente importante. Antes de começar a pontuar o que pode e o que não pode, de acordo com as MPs 927 e 936, você me conhece aí de uma longa data, eu gosto de incentivar o raciocínio do porquê vamos aplicar aquelas normas que chegaram com as MPs dentro do contrato de aprendizagem, tá? Por que isso daí? Conhecimento da grande parte, principalmente para quem atua nessa área, que o contrato de aprendizagem ele tem uma natureza especial. E por que ele tem uma natureza especial? Ele é um contrato formalizado na carteira de trabalho, então ele é um contrato que o jovem dos 14 aos 24 anos
e pessoas com deficiência podem passar dessa idade, né? Isso é importante deixar claro. Ele é registrado na CTPS, então ele tem cara de ser um contrato de trabalho normal, um contrato natural de trabalho, mas ele é revestido de algumas questões especiais, de algumas especificidades que esse ordenamento jurídico nos traz. Por quê? O direito ao trabalho e ao emprego ele é assegurado constitucionalmente para as pessoas maiores de idade. Então, se a gente voltar a nossa visão para o menor, aquele abaixo dos 18 anos, dos 14 aos 18 anos, como você bem pontuou e como traz lá o artigo 227 da Constituição, como traz o ECA, ele é revestido de uma proteção diferenciada, né? Uma proteção integral, como você bem disse. E por que eu estou falando isso? Quando você pega o contrato de aprendizagem em comparação com um contrato normal de um funcionário comum de uma empresa, ele vai ter uma carga horária reduzida, como prevê o artigo 433, salvo melhor juízo. Vou até confirmar isso para não falar besteira, mas o artigo 433 da CLT, ele versa, exatamente, o 433, ele versa que esse contrato ele deve ter no máximo de 6 horas, e ele só pode ter 8 horas quando o jovem já está formado no ensino fundamental. E essas 2 horas excedentes, elas serão apenas para aplicação da questão teórica e não da parte prática do contrato. Então esse contrato ele tem as duas faces, tanto o aprendizado teórico quanto o aprendizado prático. E aí, voltando no raciocínio, essa especialidade, essa finalidade especial que traz o contrato de aprendizagem, ela tem uma função social. Essa lei ela tem uma função extremamente social e principalmente de inclusão. Né? Então, essa lei de aprendizagem ela é voltada principalmente para o ensino público. Né? A gente sabe que tem todo o engajamento do Sistema S, que é onde tem a maior parte dos contratos de aprendizagem estão dentro do Sistema S, né? Principalmente nas indústrias, fábricas, que é onde se vive muito essa questão, mas também tem a parte administrativa. E essa especialidade, ela traz justamente essa função social que é de inclusão. A partir do momento que você começa a aplicar a MP em cima desse princípio, você tem que entender que é um contrato de trabalho especial, ele trata de uma pessoa protegida constitucionalmente, e você acaba encontrando um conflito de princípios. Por que eu digo isso? Como você também deve estar acompanhando, por conta da pandemia, da questão de isolamento, de quarentena e do próprio poder econômico, da questão econômica da sociedade hoje frente a esse problema do Covid-19, nós já tivemos muitas demissões em massa de várias empresas. E essa, já adiantando, é uma vedação que, inclusive, todas essas orientações que você mencionou, que a doutora mencionou, tem previsão de que não pode rescindir esse contrato de aprendizagem. Né, justamente por conta dessa especialidade. E aí a gente volta a pensar sobre aquilo. Qual que é o conflito de princípios que a gente encontra? Livre iniciativa da empresa, o poder diretivo do empregador, e aí você acaba conflitando com a proteção da criança e do adolescente, a proteção integral. E aí o que você consegue concluir? O que a gente consegue concluir? Que existe uma preponderância da proteção da criança e do adolescente, dessa proteção integral, sobre o princípio da livre iniciativa, sobre o princípio do poder diretivo do empregador, que, se você colocar numa balança, um contrato como de aprendizagem, economicamente, de forma, a atividade empresarial, ela é muito inferior de que um empregado comum. Né? Esse jovem aprendiz, ele não produz tecnicamente ali no seio da empresa, no chão de fábrica, tanto quanto um empregado comum. Então, se você coloca numa balança e fala, eu vou cortar uma cabeça de um jovem aprendiz, eu vou cortar uma cabeça de funcionário. Pô, quem que me traz mais produtividade? É o funcionário. Agora, justamente, e reforçando, todo esse ordenamento jurídico trouxe a obrigatoriedade para empresas de médio e grande porte de 5 a 15% de cotas de funcionário para aprendizes, por um fim social. E a empresa tem este fim social perante a Constituição Federal. Ela carrega essa finalidade social. Então ela precisa entender isso daí. Isso é uma primeira questão que a gente tem que pontuar para começar a entender a aplicação da MP para os contratos de aprendizagem. Então assim, vamos começar a ser mais prático em relação às MPs.
Ó, e você, por favor, me corta quando tiver que cortar, viu? Tá. Fique à vontade. Não, eu só ia dizer que a gente tem, além do princípio da proteção integral, a gente tem um outro princípio que eu acho que é o que mais pesa na realidade nessa balança que você comentou, que é o princípio da prioridade absoluta. Então, a criança e o adolescente vai ter prioridade absoluta sempre que o direito dela estiver em contraponto com o direito de qualquer outra pessoa. E aí, ele, em conjunto com o princípio da proteção integral, são as bases para que a observância das MPs seja mais cautelosa. Porque isso é direito constitucional da criança e do adolescente, né? Perfeito, perfeito. É muito interessante a gente ter esse papo, esse debate, porque você carrega uma bagagem muito bacana já em relação à criança e adolescente, a essa proteção toda, e aí a gente consegue ter um debate bastante interessante em relação às questões de direito do trabalho. E veja só, esse princípio ele acaba sendo tão importante porque algumas previsões que a MP 927 trouxe, e aí mais para frente eu vou falar sobre a MP 927 e a 936 como estão hoje, tá? É muito interessante porque algumas possibilidades que você traz para o contrato de trabalho, eu vou chamar contrato de trabalho normal para a gente poder diferenciar do contrato de aprendizagem, tá? E esse contrato de trabalho normal, o que a MP trouxe? A antecipação do período de férias, então isso é possível o empregador antecipar o período de férias do jovem aprendiz e o fazê-lo desfrutar desde logo. Caso o contrato de trabalho desse jovem aprendiz ele não preveja a opção das férias, o empregador pode fazer um aditivo, sempre baseado na maior formalidade possível, documentado por e-mail, se não for por e-mail, por telegrama. Então ele pode fazer um aditivo com o empregado, com o aprendiz, incluir esse período proporcional ao final do contrato, e aí eu já puxo para uma segunda informação. O contrato de trabalho do jovem aprendiz, ele é um contrato por prazo determinado. Né? Então é necessário ter esse aditivo nesse ponto, porque ele não pode exceder a 2 anos ou até os 24 anos, que é quando finaliza a idade, exceto pessoas com deficiência, que é quando excede, quando chega no limite da aprendizagem para o jovem. Né? Outra coisa que eu pontuei, como a gente não tem slide, eu fiz um roteirinho para a gente poder acompanhar, tá? A suspensão das atividades teóricas e práticas, ela também é medida a se impor. Por quê? O aprendiz menor de 18 anos, ele presume que necessita de uma segurança, de uma proteção, de uma cautela maior dentro do ambiente de trabalho. Então, quando você tem um estado de pandemia, onde as condições sanitárias estão delicadas, você tem que preservar, você tem que proteger esse adolescente, esse jovem e isolá-lo. Então, as empresas que possuem os jovens aprendizes com menos de 18 anos, a orientação de todos os órgãos regulamentadores, inclusive do CMDCA, é para que isole, deixem, se possível, em trabalho remoto. Se não for possível, a orientação é para que esse contrato de trabalho seja mantido, preservando o ganho salarial. Preservando o salário desse jovem. Bom, nesse caso do trabalho remoto, é preciso que o empregador ele dê condições para que esse trabalho se desenvolva dessa forma, né? Perfeito, perfeito. O empregador, e aí a gente puxa novamente para aquele lado social. Nós estamos falando aqui de jovens aprendizes que vêm já com uma dependência um pouco de um poder aquisitivo um pouco menor. Então o empregador tem a obrigação, caso ele o coloque para home office, vamos chamar de home office para ficar fácil, caso ele coloque esse empregado para fazer o home office, ele tem que disponibilizar todos os meios para a execução do trabalho, das atividades, ele tem que prestar isso para o empregado, tá? Isso é uma previsão para todos os contratos de trabalho, que a gente sabe que essa acessibilidade hoje ela é um pouco mais complicada, então o empregador tem que fazer isso. Voltando, em relação a essa questão das férias, é interessante essa questão. Outro ponto interessantíssimo é a antecipação de feriados, tá? O empregador também pode antecipar os feriados e somar nesse período. E uma coisa que tem sido muito debatida é a questão da suspensão e da redução da jornada de trabalho. E isso a gente já vai fazer 2 links. Em relação à suspensão e a redução da jornada de trabalho, a suspensão e a redução, há possibilidade, dentro dos parâmetros da MP, entre 25, 50 e 70 para a redução e a suspensão do contrato de trabalho. As regras serão as mesmas para um contrato normal de trabalho.
tá? A única coisa que pode vir a dar algum tipo de empecilho para o empregador. O contrato de trabalho ele tem um prazo determinado, tá? Se você coloca uma suspensão ou se você coloca uma redução e coloca um banco de horas por trás disso, você opta por um banco de horas. No caso da suspensão não, porque ela tem outro fundamento, mas no caso da redução, tem muito empregador que está reduzindo não da forma da MP, mas sim por banco de horas. Esse banco de horas depois não pode ser somado ao contrato de trabalho. Então essa é uma vedação expressa, tá? Que a lei de aprendizagem traz, não pode somar isso justamente porque o artigo 433 traz esta menção do limite da jornada de trabalho, da duração do horário de trabalho para o jovem aprendiz. Tá? Isso é um ponto que a gente tem que deixar claro, por ser um abuso do que a lei de aprendizagem prevê, tá? Então isso é extremamente importante. E aí também, no caso da redução da jornada, ela só pode ser aplicada para o jovem aprendiz maior de 18 anos, né? Porque o menor de 18 anos ele tem que ser colocado em quarentena, exatamente. O que a gente está chamando de isolamento social. Isso. Perfeito, a gente usa aquela informação que foi passada para o menor de 18 anos, não tem como, tá? O menor de 18 anos, o que vai acontecer com ele? Se ele for colocado em home office, ele pode fazer o trabalho, a atividade laboral, isso a gente coloca tanto para o menor quanto para o maior, tá? Ele colocado para fazer o trabalho remoto, a supervisão desse trabalho deve ser mantida. Então, o funcionário que faz a supervisão desse trabalho, ele tem que manter aquela rotina de monitoria dentro daquele serviço. E uma coisa muito importante, que também pode vir a acontecer justamente pelo momento ser um pouco delicado. Não pode ter acúmulo de função. Então, eu perdi... Pode falar? Eu ia entrar nisso, porque assim, a gente tem... Eu não tenho números agora, o Felipe tá aí, se ele quiser me mandar essa informação, se ele tiver, eu agradeço. Mas a grande maioria dos jovens aprendizes, ou se eu estou falando besteira, se não é a grande maioria, é a maioria, eles exercem atividades administrativas. Então, ok, colocar em home office dá tranquilo para fazer uma atividade administrativa, mas a gente tem a situação do menor aprendiz, por exemplo, do Sistema S, que muitas vezes exerce uma atividade que não é administrativa, e aí ele não tem como executar essa atividade em home office. Você acha que seria viável, aí não é acúmulo, porque ele está deixando de exercer aquela atividade originária do contrato para exercer uma outra atividade em decorrência da situação. Você acha que seria viável, desde que ele tenha capacitação técnica, óbvio, né, e que a monitoria possibilite isso, que ele seja colocado no exercício de uma outra atividade para a qual ele não foi contratado? Olha, Jaqueline, mantendo o contrato de trabalho dele da forma original, não. Entendo que não pode. Por quê? O desvio de função ele acontece desde o início da contratualidade. O acúmulo ele vai acontecer no meio. Tá? Então, mesmo que ele seja redirecionado de função e não exerça mais a função original, eu ainda entendo que há uma quebra de contrato aí. Tá? Há uma ilegalidade em relação a isso. É lógico que a gente vai acabar discutindo isso de outras formas ali na frente, mas eu entendo que não. Agora, nada obsta da instituição formadora, junto com a empresa, e claro, com o aprendiz, fazer uma alteração contratual. Eu não vejo problema nisso. Até porque nós temos casos, eu já acompanhei depoimentos de casos de jovens aprendizes que foram direcionados para uma área da empresa, seja a área administrativa, de RH, por exemplo, e naquele meio de trabalho, ele viu que talvez não seja aquilo que ele quer para o futuro dele. E ele mesmo pediu para ser redirecionado, por exemplo, para uma área financeira. Né? Então isso pode acontecer, e a lei da aprendizagem, ela tem essa finalidade de ajudar aquele jovem, ajudar aquele estudante, aquele jovem a fazer a inserção dele no mercado de trabalho já direcionado, para que ele não caia num limbo, né? Ele se forme, ele acabe caindo no mercado de trabalho sem um direcionamento, sem uma formação, sem uma bagagem. Então eu acho que diante dos fatores que estão acontecendo hoje, nada impede de haver uma nova negociação, mas que as partes que fazem parte deste conjunto estejam presentes e entrem num consenso. Instituição formadora, a empresa, a parte prática, lá quem supervisiona a parte prática e o próprio aprendiz. Se for menor de idade, o responsável legal, a gente também indica para estar acompanhando esse tipo de negociação.
inclusive para não haver abuso, né? A gente às vezes pode acontecer que seja direcionado essa pessoa para uma área que faltou pessoal numa determinada área da empresa. Eu vou tapar o buraco com um jovem aprendiz. Também não é bem assim. Tem Até que porque não ter são um todas as meio de funções, aprendizagem. né? Que também Exatamente. não são todas as funções que podem ser objeto do contrato de aprendizagem, né? Então tem Perfeito. que cuidar com isso aí. O Felipe respondeu aqui dizendo que é isso mesmo. Que no caso dos menores de 18 anos, a maioria é área administrativa e acima dos 18 as funções são mais variadas. Já vai para o piso de fábrica, exatamente. É o que até a tendência é ser dessa forma mesmo, né? E eu sou um grande defensor dessa lei da aprendizagem. Eu, inclusive, vou até fazer um parênteses aqui. Na minha época de ensino médio, eu tive a oportunidade de ser inserido pela lei de aprendizagem. Eu não vou falar aqui qual instituição, porque eu tenho muito carinho. Eu gostaria de falar, mas senão não vai ficar legal. Mas na época eu acabei arrumando um estágio, acabei fazendo estágio e não fui para o jovem aprendiz. Mas muitos amigos entraram pela lei de aprendizagem, pelo jovem aprendiz, e hoje estão direcionados, com carreira direcionada, e muitos deles na área em que começaram lá atrás. Então, eu sou um grande defensor dessa iniciativa. O que eu queria ponderar também, Jaqueline? A lei de aprendizagem, ela tem essa especialidade, ela tem esse condão especial, justamente, como que eu posso dizer, para não ficar dúvidas, né? Ela puxa esse condão legal para a área do direito do trabalho, porque eu, particularmente, eu não enxergo muitas demandas... Vou colocar da palavra correta, eu não vejo muita reclamação trabalhista em relação a isso. Então é uma lei que tende a ser seguida rigorosamente pelas empresas. Tá? O conflito que pode acontecer é numa demanda um pouco mais coletiva. Então, se o Ministério Público do Trabalho, os sindicatos tiverem que mover algum tipo de ação, vai ser numa demanda coletiva. Particular, a gente tem, dentro da minha experiência, em atenção até os números do próprio GEA, o advogado não chega nessa demanda. Não sei se eu consigo me fazer claro nessa colocação. Eu estava aqui tentando lembrar aqui do escritório, porque apesar de não ser a minha área de atuação mais, de ter advogada que faz isso, desde quando eu comecei a advogar, eu fiz direito do trabalho. E eu estava tentando lembrar, eu acho que eu tive uma reclamação trabalhista de menor aprendiz. Isso que eu ia te falar. O advogado ele não chega nessa demanda. Então, é importantíssimo que os órgãos de regulamentação, os órgãos que fiscalizam essa relação de trabalho, estejam muito presentes. Né? Os órgãos municipais, o Ministério Público, entre outros, é importantíssimo que eles fiscalizem isso de perto. E por que eu digo isso? Em toda a nossa carreira lá do escritório, eu defendi uma empresa que tinha, vou falar aqui a área, mas não tem problema, que tinha uma manicure menor de idade, 16 anos, que não tinha regulamentação formal. Então nós fizemos a defesa desse empregador, e eu tive uma reclamatória trabalhista, um empregado, uma menina também de 16 anos, que trabalhava na loja do pai, sem qualquer tipo de registro, sem qualquer tipo de regulamentação, e preenchidos todos os requisitos para o vínculo de emprego. Até pior, né, diga-se de passagem. Então, é uma demanda que não chega para a advocacia e, às vezes, ela não é gerada nos números, naquela numeração geral de ações trabalhistas. Mas é um tipo de serviço, é um tipo de contrato que tem que ter uma atenção especial desses órgãos. Tá? E agora, na pandemia, não diferente de outros contratos, é um contrato que corre risco. Tá? Um outro ponto interessante que pode vir a facilitar o empregador. O diferimento do pagamento do fundo de garantia, do recolhimento do FGTS, também pode ser feito. Então, já tem uma alíquota reduzida, já é uma benéfice para esse empregador ter um jovem aprendiz, né? Se eu não me engano é de 2%. E esses 2% de fundo de garantia também podem ser diferidos durante a pandemia nos termos da MP. Tá? Então, é uma outra questão bastante relevante para que se preserve os contratos de trabalho, principalmente o da aprendizagem, que é um contrato especial, é um contrato que tem uma função social muito preponderante, muito interessante no nosso ordenamento jurídico e precisa ter um respaldo legal, precisa ter um respaldo administrativo de todo esse corpo de trabalho que nós temos hoje, que é a Justiça do Trabalho, o Ministério Público, as prefeituras, o Estado, enfim. Tá?
Basicamente, Jaque, eu acho que essas seriam as questões mais relevantes. Hoje você tem uma informação muito didática na internet, né? Hoje você coloca na internet como aplicar X coisa em tal lugar, você vai achar. Eu acho que a grande questão que é aquilo, um dos grandes cunhos que eu queria trazer aqui para essa live o empregador e o empregado compreender que este contrato é um contrato de uma fundamentação diferente, é um contrato diferente daqueles habituais da empresa. As aplicações legais que estão chegando com as MPs podem ser aplicados com essas duas ressalvas, principalmente em relação ao banco de horas, não pode ser aplicado, em relação ao distrato. A rescisão. A rescisão do contrato de trabalho ela não pode acontecer. A rescisão ela pode acontecer no caso de a empresa estar encerrando as atividades, né? Se a empresa for encerrar, ela pode. Bacana, tem duas colocações para fazer em relação a isso. O encerramento do estabelecimento comercial, do estabelecimento empresarial, ele pressupõe que você não vai conseguir remanejar esse funcionário de local. Então, quanto a isso, não há o que se falar. Outra forma de que pode rescindir, vou falar em três, né? A segunda forma se o período do contrato finalizar em meio à pandemia, ok, não há problema nenhum, finalizou o contrato, está cumprida a finalidade. E a outra hipótese são as questões legais aí de falta grave, justa causa, isso daí a gente também não entra nesse mérito porque é uma questão que a própria CLT prevê. Agora, em relação ao estabelecimento, existe mas existe também nos contratos comuns o encerramento do estabelecimento comercial, do estabelecimento empresarial, quando há outro estabelecimento numa cidade distante ou num estado distante. Isso acontece bastante no dia a dia trabalhista para gestante, que às vezes é dispensada, descobre que está grávida no curso do aviso prévio, mas a empresa fechou. O que acontece? Na lei de aprendizagem, você também não consegue deslocar um funcionário para uma cidade distante. Não. Não tem como. Então, esse encerramento da sede comercial, onde o jovem aprendiz trabalha, isso também vai ser discutido. E, sinceramente, eu não vou me ousar cravar uma interpretação para esse ponto agora, porque como tudo neste momento, há uma instabilidade do direito do trabalho em relação a tudo que está acontecendo. Então você pode ter um entendimento de que, havendo possibilidade de deslocar esse jovem aprendiz para uma cidade próxima, então, por exemplo, a empresa tem uma sede em Campinas, mas tem uma filial em São José do Rio Preto. É inviável o deslocamento de um jovem aprendiz todo dia, maior de 18 anos, vamos deixar claro isso, para trabalhar em São José do Rio Preto. Então você vai rescindir esse contrato, você não vai pagar o período de estabilidade, você não vai pagar uma rescisão o proporcional do tempo do contrato determinado, como que vai ser? Então se isso acontecer, é algo que pode ser discutido juridicamente na Justiça do Trabalho. Não sei dizer para você como que esse barco tocaria caso haja algum problema dentro desse cenário que a gente está apontando. Mas, por exemplo, no caso de uma gestante, vou fazer uma analogia bem simples aqui, tá? No caso de uma gestante, quando fecha esse estabelecimento, mas ainda assim há outras filiais abertas, as empresas, quando a mulher já está gestante, elas muitas vezes já pagam a estabilidade na própria rescisão. Já fazem o pagamento dessa indenização na própria rescisão. Então essa é uma questão que talvez valha um debate mais aprofundado em relação a isso. Tá? Agora, o encerramento do estabelecimento por si só prevê aí o distrato contratual sem nenhuma consequência legal. Tá? Não pode haver parcelamento de verbas, não pode. Bom, inadimplência não precisa nem falar, mas não pode ter parcelamento. Certo. Já que não pode haver parcelamento de verba rescisória, não há previsão legal nas MPs para isso. E eu não vou nem comentar aqui o que tem acontecido hoje, porque, mais uma vez, nós estamos num momento de bastante instabilidade, principalmente no direito de trabalho, nas questões normativas. Em relação à questão comercial, as empresas estão com muita dificuldade em tá cumprindo com a sua parte dos contratos de trabalho, mas, legalmente falando, não há previsão de parcelamento de verba rescisória. Tá? Não nem pode. Nenhuma das MPs para nenhum tipo de contrato. Não, para nenhum tipo de contrato. Tá? Não há. Nem na 927, a 927 e a 936 são as mais
que tratam a respeito das normas trabalhistas. Nós temos a 928, que revogou algumas questões da 927, mas não nesse sentido. Eu queria fazer uma ressalva, me veio à cabeça aqui, uma questão muito interessante, dentro daquela linha que a gente estava falando da proteção da criança e do adolescente. Na MP 927, se eu não me engano é na 927, veio uma previsão no artigo 31 que fala sobre a fiscalização do Ministério Público em relação a determinadas searas do direito do trabalho de forma orientativa. E eu vou dizer que foi uma vitória do nosso legislador de trazer que a fiscalização em relação ao trabalho escravo e ao trabalho infantil se mantém punitiva. Sim. E ela não passou a ser orientativa. Esse artigo ele é comentado em algumas ADIs, tá? Em algumas ADIs. São 7, se eu não me engano, ADIs que estão tramitando, mas não em relação a esse inciso, se eu não me engano, é o inciso 4 do artigo 31. Tá? Então, isso foi uma vitória. O Ministério Público do Trabalho ele ainda tem o poder fiscalizatório coercitivo, punitivo, caso haja algum tipo de descumprimento do empregador em relação às normas do contrato de aprendizagem, ou que esse contrato de aprendizagem, de uma certa forma, ele se transforme num trabalho infantil, enfim. A gente sabe que há muitas desconfigurações aí de contrato de trabalho. Sim. Então, essa previsão, ela se manteve, tá? Isso também é interessante estar lembrando. E essa descaracterização, na verdade, essa utilização equivocada do contrato de aprendizagem, também posso estar falando besteira, Felipe está aí para me corrigir o tempo todo. Mas costuma acontecer normalmente no âmbito das empresas familiares. Quando esse menor ele é filho, sobrinho, ele é parente. A realidade é que existe ainda a visão de grande parte da população de que o trabalho ele é edificador sempre e que mesmo sendo criança, aquele menor deveria estar sujeito ao trabalho, aquele negócio, trabalho não mata, né? Não... Então, é da família, vamos colocar ali um menino de 8 anos para atender no bar da família, sabe assim? Então, até onde eu tenho conhecimento, a maioria dessas utilizações equivocadas do contrato de aprendizagem, ou, né, na verdade, não é nem o trabalho infantil, é nesse ambiente. O trabalho infantil, exatamente. E já que ao que eu acompanho, se eu não me engano, o mês de maio foi o mês do combate ao trabalho infantil, né? Salvo o melhor juízo, foi o mês do trabalho do combate. Ainda há, olha, a gente às vezes para e fala assim, nossa, mas o estado de São Paulo, a capital, São Paulo, maior, é a locomotiva do nosso país, é o estado locomotiva do país. O que há de trabalho escravo, o que há de trabalho infantil ainda na capital, nas regiões de interior do estado de São Paulo, é assim ainda absurdo, é um negócio alarmante, né? Sim. A gente pode às vezes ter uma ideia de que isso ainda acontece nas regiões do Norte e Nordeste, mas no estado de São Paulo isso ainda é muito presente e é algo a ser combatido. E aí eu queria puxar uma segunda observação, uma outra observação muito importante. Nós estamos num momento delicado em que essa questão do trabalho remoto, das aulas desses jovens aprendizes estão sendo passadas via videoaula, né, de forma remota. Né, essa parte teórica, a parte do contrato que é a parte teórica, na maioria das instituições de ensino estão sendo passadas por videoaula. Sim. O que a gente tem, principalmente em relação ao menor aprendiz, aquele dos 14 aos 18 anos, é importantíssimo o acompanhamento dos pais, dos responsáveis legais. Com essas informações, que hoje está muito fácil de você acessar, é importantíssimo que eles estejam acompanhando se esses contratos de trabalho estão correndo da forma correta, da forma com que a lei está prevendo, da forma com que deveriam correr. E essa atenção dos pais pode fazer toda a diferença numa eventual descaracterização dentro disso que a gente está conversando, né? Falando dessa questão do trabalho remoto, eu visualizo outra coisa também, sabe, Rô? Porque eu não sei até que ponto, pro empregador, pro contratante, é produtivo manter o menor aprendiz em home office. Porque, veja só, os relatos que eu tenho recebido sobre manter o adolescente na frente do computador para assistir às aulas já são, assim,
é muito difícil. Agora imagina, você vai ter que mantê-lo na frente do computador para isso, mantê-lo na frente do computador para trabalhar. Porque usar os meios telemáticos aí para se divertir, para jogar videogame, todos É querem, fácil, é. né? Então, assim, eu acho que talvez o empregador se depare com a dificuldade de fazer com que o trabalho do menor aprendiz seja desenvolvido de forma satisfatória também. É Fora os verdade. pais que devem enlouquecer, né? Porque o pai tem que viver na fiscalização, escola, trabalho, enfim, então. Já que agora, talvez fugindo um pouquinho da questão trabalhista, do que a gente está discutindo, essa vai ser uma questão muito social, muito delicada, que vai ter que ser observada, né? Hoje nós advogados, empresários, funcionários, pessoal de RH, enfim, a gente está lidando com um novo mundo, uma nova era, em que as coisas estão sendo tratadas de forma remota. Sim. Vai ter o cachorro latindo, vai ter a criança berrando, não, faz parte da vida familiar, faz parte do meio familiar. Uhum. Né? E, sinceramente, essa resposta eu vou ficar te devendo. Como o empregador vai fazer com que esse jovem se mantenha motivado e como ele vai fazer com que esse jovem se mantenha atento. É que se a gente tivesse uma previsão, né, de quanto tempo ficaremos nisso, talvez fosse melhor para o empregador apenas manter o jovem em casa com a remuneração, mas sem passar para ele a responsabilidade do trabalho remoto, que para um adulto já é super complicado. A gente sabe que precisa de muita organização, precisa de muita disciplina, né? Precisa de concentração. Imagina para um adolescente que ainda está em desenvolvimento, né? A orientação que melhor me vem à cabeça é a seguinte: nós temos uma finalidade para o empregador cumprir. Essa finalidade, além da finalidade social e de aprendizado, ela tem um cunho de carinho, né? Ele tem que entender esse funcionário com um pouco mais de carinho e saber que ele está no início da vida, assim, mas no início mesmo, engatinhando a sua vida profissional. Ele ainda mal terminou a sua formação técnica, né, de instrução, e ele vai começar a caminhar profissionalmente. Então, talvez tarefas que não comprometam, tarefas apenas de acompanhamentos, no caso do pessoal que é administrativo, tarefas realmente só de manuseio, de locomoção de arquivo, enfim, coisas simples. Desatrelar um pouco de tarefas com maior complexidade, que demandem muita comunicação, apenas dentro daquela finalidade do contrato, e isso tem que ficar importante, dentro da finalidade do contrato, trazer apenas algumas tarefas de menor complexidade. Isso pode ser uma forma de manter a finalidade de aprendizado e talvez não tirar tanta atenção, não tirar tanta o entusiasmo, né, deste jovem aprendiz, que realmente ainda é uma pessoa em formação, ainda é uma pessoa que está se adaptando a esse modelo de mercado, então precisa ter uma atenção especial sim, e faz parte do empregador, dentro do atendimento da finalidade da empresa, ter essa percepção. E a gente precisa ser muito honesto, né? A realidade é que a gente sabe que muitas empresas, na sua estratégia equivocada, preferem não cumprir a cota que é devida de menores aprendizes e prefere pagar multa. Então, se essa empresa já tem essa visão distorcida, não compreende a finalidade do contrato de trabalho, esse menor colocado para trabalhar em home office não vai ter esse olhar carinhoso que deveria, entendeu? Então, eu acho que cabe também, já que a gente está falando sobre o assunto, por mais de que não seja uma demanda muito grande para a advocacia, existe a advocacia consultiva. Então, nós, na função de consultores dessas empresas, a gente precisa começar a alertá-los que não é só a questão de pagar ou não pagar a multa, de atender ou não atender a cota. É o que aquela empresa está contribuindo na formação da sociedade, porque essa empresa está inserida nessa sociedade. E a responsabilidade com a criança e o adolescente está escrito na Constituição e no ECA. É do Estado, mas é da família e é da sociedade. Então, eu acho que cabe a gente manter esse diálogo, entendeu? Perfeito, você colocou um ponto assim crucial, realmente. O comento que eu fiz foi em relação à advocacia contenciosa, né? É o pós, é o que aconteceu depois. Preventivamente, sem dúvidas, eu entendo que a MP 927 trouxe uma série de questões que você consegue agregar no contrato do jovem. Eu acho que sem problema nenhum, tá? Eu acho que sem problema nenhum.
Agora, se realmente o entendimento do empresário, do empregador, for no sentido oneroso, e a gente sabe que muitas vezes esse entendimento é levado mais em consideração, então para mim vale mais a pena rescindir, pagar uma multa ou não ter, do que ter e ter outras complicações dentro do ambiente de trabalho. Enfim, a orientação que deve ser passada é sim que a AMP trouxe diversos parâmetros que podem ser aplicados a esses contratos. E isso deve ser levado em consideração pelo empregador, até porque eu não vejo tamanha onerosidade nessas medidas que a MP traz, muito pelo contrário. As MPs, mais uma vez, têm o condão de preservar o contrato de trabalho, seja ele de um funcionário comum, seja de um contrato de aprendizagem, que, numa forma geral, tem uma mesma natureza aí. Tá? Então é sim muito importante que isso aconteça, você tem toda a razão. Rô, eu estava pensando aqui, você consegue visualizar, claro que a gente está só fazendo suposições o tempo todo, né? Mas você consegue visualizar o reflexo no pós-pandemia, sabe? O que pode gerar essa pandemia para depois, nos contratos de aprendizagem? Bom, Jaque, olha, eu tive essa conversa esses dias com um colega, justamente em relação a isso. E vamos puxar para a questão do jovem aprendiz. O jovem aprendiz de administrativo, eu acho que vai ser uma realidade que vai começar, se já não está acontecendo de forma latente, ela vai começar a acontecer cada vez mais nos ambientes de trabalho. Então, eu acho que os menores aprendizes no administrativo vão começar, sim, como outros funcionários, a vivenciar um modelo de trabalho remoto como regra. Tá? Agora, aqueles que trabalham, os maiores de 18 anos, que preponderantemente trabalham ali no chão de fábrica, com as questões industriais, químicas, enfim. Aí já é um pouco diferente. Eu acho que o reflexo dessas questões vai ser um pouco menor. Tá? A rotina de trabalho tende a retomar como era antigamente. Mas aqueles que fazem trabalho administrativo vão sim sofrer esse impacto da pandemia e essa nova realidade que a gente vislumbra lá na frente. O que isso traria de impacto para a finalidade do contrato de aprendizagem? Um dos pontos do contrato de aprendizagem é justamente trazer ao jovem aprendiz esta bagagem de seio empresarial, de viver a vida da empresa, viver aquela rotina de atividade. Isso, para mim, na minha visão, é uma consequência bem ruim dentro do contrato de aprendizagem. Você perde um alicerce do contrato de aprendizagem. Ele tem a função social, tem a função de inserção, tem aquela função também de trazer um respaldo financeiro para o jovem, mas ela também tem essa função de trazer a bagagem profissional para aquele jovem aprendiz. Então isso vai acabar prejudicando um pouquinho, sem dúvida, mas é mais um ponto para que seja revisto futuramente. Como diminuir esse impacto? Como amenizar esse impacto trazido pela pandemia nesta nova modalidade de trabalho, que é o trabalho home office, que é o trabalho remoto? Isso vai ter que ser conversado internamente, dentro da empresa, com o corpo jurídico, com o corpo de RH, de uma forma de fazer uma estratégia de trabalho que tenha um impacto menor em relação a isso. Porque senão você acaba perdendo um pouco da finalidade do contrato de aprendizagem. Eu não sei qual seria a sua visão, mas eu entendo que dentro do que está acontecendo, isso é sim possível e fatalmente pode acontecer, viu, Jaque? Eu concordo, e enquanto você estava falando, eu estava pensando na gente, advogados, porque veja só, a gente vive uma realidade hoje na advocacia que é o distanciamento entre os profissionais. A gente se vê em audiência, se vê na OAB, né, gente? Vocês vão lá, quando a gente tem palestra, todo mundo lá. Mas antigamente, quando eu comecei a advogar, era o negócio do umbigo no balcão do fórum. Então, assim, a gente estava no fórum todo dia, ou era começo do dia, ou era final da tarde, e existia essa aproximação maior, que não tem. A tecnologia, ela é positiva, ela é excelente, ela nos ajuda, mas na minha visão, talvez mais arcaica, eu acho que a gente está criando um distanciamento entre as pessoas que é muito prejudicial. E, no caso de um adolescente, a gente sabe o quanto a convivência em comunidade é importante para o desenvolvimento dele. Mesmo que seja essa comunidade de trabalho, a comunidade do ambiente profissional. E ele vai perder isso. E isso é prejudicial, sem dúvida. Então, a gente vai ter que achar um meio termo em algum momento. A gente vai precisar encontrar, para todas as relações, né? A gente vai precisar encontrar uma forma de
de manter os laços pessoais, porque se tornam laços pessoais, mas sabendo utilizar a tecnologia a nosso benefício. Então, eu acho que vai ser prejudicial nesse sentido, se isso É acontecer. verdade, já. Eu concordo plenamente com você. Eu também sou dessa questão. Eu gosto de contato, de estar com pessoas, amigos, colegas profissionais. E hoje já estamos vivendo isso há um certo tempo por conta do peticionamento digital. Hoje, com os despachos online, né? Então a gente está caminhando cada vez mais para o distanciamento social. É lamentável, eu vou me permitir aqui deduzir uma visão que tenho, até pela função que eu exerço hoje na OAB, de ser um gestor de escritório, eu vejo isso com muito bons olhos. Os meus olhos enxergam isso de uma forma muito boa. Inclusive, dentro da atividade empresarial, essa evolução ela é mais do que necessária, mas um reflexo, uma consequência negativa é esse distanciamento. E, principalmente dentro do contrato de aprendizagem, isso vai trazer consequências negativas no aprendizado desses jovens. É algo a ser conversado, é algo a ser analisado posteriormente a tudo isso, para tentar uma forma aí de amenizar esses impactos. Agora, minha amiga, como isso vai ser feito? A gente vai ter que esperar. Não faço ideia. A gente vai ter que esperar, vai ter que ver como que isso vai acontecer, como que a realidade de cada empresa vai acontecer. Cada empresa vai ter uma percepção do que vai ser o mercado pós-pandemia. Né? Então, isso vai ser muito relevante. Vou comentar com vocês uma coisa, mas antes eu vou mandar um abraço para a Rayane, para a Ray, que ela tá falando que tá com saudade da gente, ó. Tá vendo? A gente também tá. A gente também. Eu não vejo o Rodrigo pessoalmente, nem sei quando foi a última vez que a gente se viu. Desde fevereiro, a gente teve... eu não lembro exatamente datas. Felipe, mais uma vez, está aí para me socorrer. E não lembro exatamente o nome da instituição, mas a gente teve... Logo que eu assumi a comissão do Direito à Criança, eu fui convidada para participar de um debate sobre o contrato de aprendizagem, e houve um debate até acalorado sobre a possibilidade de as entidades formadoras abrirem mais o leque para que existisse a possibilidade de que esses jovens fossem colocados em atividades diferentes. Por exemplo, tradicionalmente esse jovem está no setor administrativo ou ele está quando é maior de idade, na solda e tudo mais, e tinha um profissional lá, um empresário da área de tecnologia, dizendo que ele sentia falta de jovens aprendizes preparados para exercer atividades na área tecnológica. Então você vê que coisa maluca, a gente estava aí há poucos meses discutindo como a gente poderia abrir para que esses jovens tivessem acesso a outras funções, e funções que na maioria delas não poderiam ser exercidas em home office, e agora a gente está voltando 300 passos para trás para pensar como é que a gente vai fazer para manter essas atividades que já existiam e para que elas não sejam prejudicadas. Olha que loucura, foi um momento desespero. Delicado, né? Eu imagino, Jaqueline. E eu acho super válido esse debate. É um debate que deve ser levado em consideração. E eu entendo também que é desejo do empresário, isso eu posso falar para você com propriedade, é desejo do empresário formar bons profissionais. Muitos empresários no mercado não gostam, e aí eu vou chamar dessa forma, mas para ficar mais fácil o entendimento, de profissionais viciados. Por exemplo, você abre um escritório, aí você quer contratar um jovem advogado. Se ele já vem com certos vícios, pode ser que aqueles vícios não atendam à sua necessidade de escritório. É a mesma coisa para o empresário. Isso é muito comum. Eu, antes de abrir o escritório, eu trabalhei num outro escritório que eu fazia o processo de seleção dos estagiários. E honestamente, para mim, pessoalmente, eu sempre preferi trazer um estagiário que tivesse experiência zero, mesmo que isso me desse o trabalho de explicar e de começar tudo do início mesmo. E aqui no escritório foi a mesma coisa. As meninas aqui comigo, as duas, não tinham nenhuma experiência em escritório quando vieram. Eu prefiro isso no escritório. Imagina em grandes empresas o quão benéfico é você formar um profissional do seu jeito, né? Mas aí a empresa também tem que ter aquela visão de vou formar o profissional e fazer o possível para que ele se torne parte da equipe mesmo, que acabado o contrato de aprendizagem ele permaneça aqui, enfim.
Não, exatamente. A ideia existem empregadores com este pensamento. Talvez não seja a maioria, mas enfim, nós estamos falando de um mercado muito versátil nesse sentido. Existem empregadores que pouco importa a bagagem que o empregado carrega. Ele quer resultado. Outros, eles prezam por esta habitualidade de você viver dentro daquele sistema de trabalho e a pessoa conhecer. Né? Eu tenho amigos da minha idade, eu não vou falar a minha idade, mas eu tenho amigos da minha idade que começaram... Até porque se você falar a tua, você vai falar a minha quase, então é melhor não falar. Deixa pra lá, né? Eu tenho amigos lá da minha infância, de 14, 15 anos, que entraram pelo Jovem Aprendiz nas empresas, estão até hoje fazendo carreira. O que, diga-se de passagem, hoje na realidade do mercado, é algo assim surreal. Os contratos de trabalho, a depender da função, quero deixar isso claro, existe uma rotatividade muito grande na maioria das atividades, na maioria das funções. Então você não consegue enxergar aquele empregado que a gente fala, né? O empregado que era igual meu avô, minha avó, que ficava 35, 40 anos na mesma empresa, aposentava e queria voltar a trabalhar mesmo aposentado. Então a gente não vê isso. É errado? É certo? Não estou aqui para julgar. É uma realidade né? diferente. Exatamente. Então, esse trampolim que hoje tem nas empresas, tem muito empregador que não enxerga isso com bons olhos. Né? Tem muito empregador que não vê isso com bons olhos. Outros não se importam. Então, vai muito de perfil para perfil. O que eu entendo o contrato de aprendizagem, ele é fundamental para o empregador que tem um perfil desse sentido que a gente está falando? É fundamental. Né? Eu acho que esse contrato ele deve ser mantido, deve ser, como você bem disse, fomentada novas formas de aplicação da aprendizagem para os jovens. E uma coisa que eu não falei que me veio à cabeça agora. O contrato de aprendizagem ele também serve para quem está na educação de jovens e adultos. Né? Isso é algo assim, surreal, muito interessante, que também tem o condão de inserção. Só queria fazer esse parênteses porque me veio à cabeça. Rô, a gente tem 3 minutos. Vamos encerrar, a gente pontuou bastante aqui. O que eu queria aproveitar para falar, né? Como a gente começou essas lives agora aqui, a minha intenção é sempre trazer esses temas que a gente consiga manter o debate contínuo. Com relação à aprendizagem, a gente precisa ter esse olhar que eu falei agora há pouco. A gente precisa começar a olhar para a aprendizagem não só como a obrigação de cumprir as cotas, mas através da função social que ela de fato tem, porque ela tem a função social. Que é o que você está dizendo a live inteira. E a gente precisa fazer com que os nossos clientes, quando a gente faz esse trabalho consultivo, compreendam isso. É muito importante que a gente conscientize o empregador. A entidade formadora, ela é totalmente consciente disso. O jovem aprendiz, ele vai se conscientizar disso quando ele estiver no exercício da atividade e descobrir o quanto isso é importante para ele. Mas quem vai dar a possibilidade é o empresário. E o empresário precisa ter esse olhar. E com relação à pandemia, o que ficou claro para mim durante todos esses dias aí de isolamento, estudando o assunto e agora na conversa com você, é que para o contrato de aprendizagem, a gente vai manter o que sempre tem que ser mantido toda vez que a gente for discutir algo relacionado à criança e ao adolescente. No caso da aprendizagem, só adolescente, gente, pelo amor de Deus, não é trabalho infantil. Que é observar o caráter de especialidade e aplicar os princípios que regem, os princípios que protegem a criança e o adolescente. É basicamente isso. Se a gente, como profissional, tiver esse olhar e conseguir passar isso para os empregadores, acho que não vai ter erro. A gente não vai encher o GEA da doutora Camila de reclamação trabalhista daqui a pouco. É verdade. E, enfim, é isso, acho. É isso, Jaque. Eu quero agradecer pela oportunidade. Trazer conteúdo é sempre um prazer para mim. E qualquer dúvida que tenha ficado aí, pessoal, eu não consegui acompanhar os comentários, eu fico à disposição. Eu sei que tem muita gente super gabaritada vendo a live, eu queria agradecer também pela oportunidade. O Felipe, pô, cara sensacional pelos comentários que ele falou aqui, parabéns pelo trabalho. E a você, Jaque, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu engajamento, e estamos aí sempre que for necessário. Imagina, Rô, eu que agradeço. Agora eu tenho 20 segundos, uma pessoa que fala pra caramba, imagina. Então eu vou agradecer a todo mundo, mais uma vez agradeço ao AB. A live vai ficar salva no IGTV da comissão. Vocês continuem acompanhando a comissão, a gente vai trazer outros conteúdos, outras lives. Não serei sempre eu aqui, todos os membros vão participar. É isso, muito obrigada, boa noite para vocês.